Então, minha gente, esse é o último vídeo do ano aqui neste canal e eu queria aproveitar que estamos em fim de ano, meio de festas, para ter um papo assim bem clichêzão com vocês. Eu sei que esse vídeo vai ser tipo aqueles bem autoajuda, sabe? Mas quer saber? Não me importa um tico com isso. Vamos aproveitar que nós estamos às vésperas de mais um ano novo para fazer aqui um desabafo. Talvez a minha esperança seja que você que está aí do outro lado segure a minha mão. Ou talvez a minha intenção seja de eu mesma, que estou aqui desse lado, segurar a tua mão. Ou bora todo mundo segurar um na mão do outro para fazer essa união e dizer, simbora que a gente consegue. O fato é que estamos no fim de 2022 e é muito provável que muitos de nós não tenhamos conseguido atingir os nossos objetivos. Sabe aquela listinha de desejo ou de meta mesmo que muita gente faz no início de ano? Pois é, pode ser que a gente não tenha conseguido alcançar nenhum por cento dessa lista. E aí talvez a gente tenha desanimado um pouco com isso. Talvez a gente pense que trabalhou tanto, se esforçou tanto, que deu tudo de si em prol de um objetivo e nada aconteceu. Isso porque nós estamos acostumados a mirar naquele objetivo e só descansar ou só achar que tudo valeu a pena quando chegamos nele. Mas será que a gente já parou para pensar que cada pedrinha que a gente coloca na nossa edificação é um passo no caminho da sua conclusão? E que com cada pedra colocada, a gente aprende mais um pouquinho. Tudo bem que a gente chora mais um pouquinho, mas também amadurece mais um pouquinho. É certo que nada é fácil nessa vida e que muitos percalços aparecem no nosso caminho. Sabe aquelas praças centrais de projeto arquitetônico que muitas ruas podem te fazer chegar até ela? Pois então, pode acontecer que alguma ou algumas dessas ruas não tenha saída. E isso te impede, a princípio, de chegar na praça. E se você não conhece muito bem o caminho, por mais que você esteja próximo dessa praça, você não sabe disso. Agora imagine que neste ano de 2022 você tenha mirado uma praça específica, mas uma rua sem saída tenha te impedido de chegar nela. E aí você não vai desistir de chegar na praça porque pegou uma rua sem saída, né? Geralmente você vai dar uns passos atrás, vai retroceder um pouco e vai percorrer de volta o caminho que você já andou. E aí você entra na rua seguinte e vai. Fácil assim? Não, talvez não. Talvez essa segunda rua que você entrou também seja sem saída. E pode ser que a seguinte também. E a outra. Pode ser que várias dessas ruas estejam sem saída, mas alguma delas vai te levar na praça. Esse não é um vídeo para te dizer que você deve seguir em frente, apesar de tudo. E não é um vídeo de positividade tóxica, tá? Dependendo de como for e da praça em que queremos chegar, a gente precisa sim desistir. Aí você precisa ter discernimento para saber se você deve chegar a esse determinado lugar ou não. Mas podendo, vá. Mesmo que pessoas te digam coisas desanimadoras, do tipo, naquela praça não se ganha dinheiro. Ou acho que você não devia se expor tanto naquela praça. Ou ainda, as pessoas que estão naquela praça não estão interessadas em você. Ou deixa de ser pirangueira, contrata um avião para atravessar logo essas casas que estão na tua frente para tu chegar na praça. Ou queria ser como tu, que toca o foda-se e não liga para ninguém que você deixou fora daquela praça. Enfim, vá, mesmo que outras pessoas te julguem por você não seguir o desejo delas, ou por você decidir percorrer um caminho diferente de todo mundo, ou, por exemplo, por você optar por uma profissão que não esteja encaixotada aos moldes dos outros. Siga, mas seja gentil com essas pessoas que querem te desanimar. Porque muitas vezes elas não querem o teu mal, ou elas são necessariamente pessoas más. Acontece que muitas pessoas só conseguem enxergar o mundo por meio de suas próprias lentes. E essas lentes, que são dos outros, normalmente não nos cabem. Muitas vezes essas pessoas só estão repassando o seu próprio medo, o seu próprio pessimismo, a sua própria incompreensão do novo. Dando um exemplo bem pessoal agora. Quando eu era criança, eu vi alguma vaga de emprego em um jornal para serviço social, e aí eu recortei aquele trecho específico e fui lá falar para minha mãe, dizer que eu ia fazer faculdade quando crescesse, porque eu queria ser assistente social e ganhar mais de R$ 1.000 por mês. Só que eu era criança nos anos 90 e o salário mínimo nessa época variava entre 64 e 136 reais. Eu disse à minha mãe que queria ganhar mais de R$ 1.000. Então, quando eu disse isso, a reação dela foi rir
e me dizer que pobre não fazia faculdade. Queria dizer que minha mãe não queria o meu bem? Não. Até porque quando ela viu que eu realmente estava empenhada naquilo, foi ela que me ajudou, ela se sacrificou para pagar a minha inscrição do vestibular, ela fez tudo o que estava ao alcance dela para me auxiliar no meu desejo. Então não queria dizer que minha mãe me queria mal ou que ela não queria o meu bem. Queria dizer apenas que minha mãe enxergava o mundo a partir de sua própria vivência. E a nossa vivência era bem difícil naquela época. Minha mãe sempre foi dona de casa e nunca trabalhou fora. E o meu pai era pedreiro de construção civil, o que quer dizer que quase sempre ele estava desempregado, porque muitas obras de construção civil duram somente meses. Fora que na minha família não havia caso de gente que tinha conseguido ir tão longe quanto cursar uma universidade. Então, sim, a maioria do meu povo estava vivendo lá, na sua caverninha, sabe? E é engraçado porque eu ando e sempre volto para a Caverna de Platão. Para quem não conhece esse texto, riquíssimo por sinal, eu vou deixar um link aqui no box de informações com o trecho dele, tá? Leiam, por favor, leiam. Porque eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse texto mudou a minha vida. Eu lembro que em algum momento da minha juventude eu estava numa confusão mental horrenda quando li esse texto pela primeira vez. E ele abriu a minha mente de uma forma. Nessa época eu estava em busca de uma verdade específica, sabe? Eu estava me perguntando o que era verdadeiro, se uma doutrina que tinham me estabelecido a vida inteira ou se o que eu enxergava naquele momento enquanto experimentava outras visões de mundo. Eu sempre gostei muito de ler, desde que me conheço por gente. E nesse momento do ser ou não ser, eis a questão, eu estava lendo A República de Platão. Não que eu estivesse procurando exatamente uma resposta para esse meu questionamento, sabe? Mas a resposta me veio por meio do mito da caverna. O mito da caverna, no caso, está dentro da República de Platão. Então, nesse mito, um homem que tinha vivido a vida dele inteira acorrentado numa caverna, junto com os companheiros, onde só se via sombras do mundo real, conseguiu se libertar das correntes. Imagina como deve ter sido difícil para esse homem sair do único lugar que ele conheceu a vida inteira. O mito diz que ele se sentiu ofuscado pelo excesso de luz que havia fora da caverna. E ele se sentiu sim perdido, e ele se sentiu sim amedrontado. E claro, ele teve muito medo. Mas foi somente vencendo essas dificuldades que ele conseguiu enxergar que o mundo que ele vivia, que ele viveu a vida toda, era apenas uma sombra, uma parcela mínima do mundo real. Pois então, ele saiu daquela caverna, ele conheceu o ambiente de fora e ele voltou para dizer aos companheiros que existia mundo além daquelas sombras. Acontece que, como quase sempre acontece, aquele cara foi desprezado e tido como louco. Preciso dizer mais alguma coisa? Mas vou dizer mesmo assim. Não deixe que as lentes alheias impeçam a tua caminhada para fora da tua caverna. E eu rodei todo esse tempo e retornei até Platão só para te dizer isso. Não deixe que as pessoas te desanimem. Não deixe que você mesmo se desanime. Claro que ao tentar sair da tua caverna específica, você pode estar errado, mas você só vai saber se tentar. Claro que você pode e deve receber conselhos, mas filtre-os de modo a saber quais são aqueles que querem te ajudar e quais são aqueles que só querem colocar uma pedra no meio do teu caminho, sem alternativa nenhuma. Claro que você pode e deve sentir medo. O medo, aliás, é uma coisa que eu considero bastante importante, porque é ele que vai te impedir de fazer merda. Mas faça com que esse medo, ao invés de te parar, te impulsione por um caminho melhor. Porque pode ser perigoso, sim, você sair da sua caverna ou você seguir a direção desejada. Mas também pode ser perigoso você ficar no meio do caminho. Afinal, como diria Augusto Cury, a vida é um contrato de risco. Faça dessas frases desanimadoras que você ouve uma escadinha. É isso que eu estou tentando fazer nesse momento. Tentar uma transição de carreira aos 40 anos tem me trazido alguns desafios. Entre eles está o de economizar o máximo que posso agora para logo mais começar a viver da minha arte. Não está sendo fácil. E eu queria, sim, ter feito tudo acontecer em 2022. Mas eu não consegui. Não ainda. Então, sim, tudo que eu estou dizendo para você nesse vídeo me cabe também. Eu estou tentando internalizar que cada pedrinha que eu coloco na minha própria edificação me fará construir o edifício desejado. Eu também estou tentando fazer de tudo uma escadinha, como eu fiz quando era criança e queria cursar uma faculdade. Como eu fiz quando ouvi palavras duras, duríssimas, ao querer sair de um mundo ao qual eu não mais pertencia. É isso. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, aproveita para curtir e compartilhar com quem você acha que também deve ser tocado.
Obrigada sempre, sempre, sempre pela tua companhia. Um 2023 repleto de realizações para todos nós. E beijo para tu.